Vamos lá, pessoal, vídeo 3, Detran, Estado de São Paulo. Nós vamos falar agora teto e subteto, artigo do inciso 12 do artigo 15. Vamos lá. Em conformidade com o artigo 37(11) da Constituição Federal, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções, empregos públicos da administração direta, autárquica, fundacional, os proventos é aquele salário do aposentado, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder ao subsídio mensal do governador no Poder Executivo. Pessoal, paramos por aqui. Começando aqui. Aqui começa o nosso assunto. Eu trabalho no Poder Executivo. Sou um servidor do Poder Executivo. Eu trabalho lá na Secretaria X do governo. Eu tenho um cargo alto e recebo muitas vantagens. Qual é o maior salário que eu posso receber? Ele não pode ultrapassar o quê? O salário do governador do estado. Então, no Poder Executivo, o maior salário que pode haver é do governador. O subsídio dos deputados estaduais e distritais no Poder Legislativo. Então, o deputado estadual no estado de São Paulo, ele vai receber o que? Qual é o maior salário? Então, o funcionário que trabalha lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pode ter seu maior salário, sua maior remuneração, o teto do deputado estadual. Não pode receber mais do que o deputado estadual. O salário dos desembargadores do Tribunal de Justiça vai ser o maior salário no Poder Judiciário. Então, governador, maior salário no Executivo. O deputado estadual, maior salário no Legislativo. E o desembargador do Tribunal de Justiça é o maior salário. E esse salário do desembargador ele vai ser limitado a 90 inteiros e 20 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos supor que o ministro do Tribunal Federal, eu sou péssimo de matemática, então vamos colocar o número inteiro, né? Ganha R$100 por mês. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele ganha R$100 por mês. Quanto que o desembargador do Tribunal de Justiça vai poder ganhar? R$90,20. 90 inteiros e 20 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aplicável este limite aos membros do Ministério Público e procuradores e defensores públicos. Então, o Ministério Público, ali o promotor de justiça, procuradores e defensores públicos, esses podem receber somente até 90%, 90 inteiros e 20 centésimos por cento do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Se o salário do ministro do Supremo é R$100, então o procurador, Ministério Público e Defensor Público vai receber R$90,20. Então, mas o que nós temos que observar aqui? Se eles podem receber isso, mas vamos supor que uma questão aí que acho quase impossível cair na prova, porque é prova do Detran, então não vai exigir conhecimentos maiores em direito, mais aprofundados em direito administrativo. Mas, sei lá, vai que caia. O ministro do Tribunal de Justiça ganha lá R$90,20. Só que ele também dá aula numa faculdade pública. Então, ele pode receber mais, ele vai poder receber? Ele pode receber um salário, então, como professor da universidade pública. Só que não até chegar aos 100% do ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque não pode, no Brasil, ninguém ganhar mais do que o dinheiro público, do que o valor do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. É lógico que isso aqui, pessoal, é na teoria. Na prática, o negócio é mais azedo, né? Então, era isso o que nós tínhamos a falar sobre esse artigo 12. Vamos para o próximo
inciso, né? 13. Até que atinja o limite a que se refere o inciso anterior, é vedada a redução de salários que implique a supressão das vantagens de caráter individual adquiridas em razão de tempo de serviço, previsto no artigo 129 dessa Constituição. Atingido o referido limite, a redução se aplicará independentemente da natureza das vantagens auferidas pelo servidor. O que esse inciso 13 está nos dizendo? Que imagine um funcionário do Legislativo, ele recebe 90% mais ou menos do que ganha um deputado estadual. E ele está cheio de vantagem adquirida por tempo de serviço. Aquelas vantagens não podem ser reduzidas de forma alguma. Ele não pode, o Estado está com muita dívida, então vamos reduzir as vantagens. Ele não pode, ele adquiriu legitimamente por tempo de serviço, não pode perder aquela vantagem. Mas aquelas vantagens vão se acumulando, acumulando, acumulando. Chegou, ultrapassou o teto, que é o salário no Legislativo do deputado estadual. Então vai se aplicar, aí sim vai se reduzir até chegar o teto. É isso que quer dizer esse inciso. Muito simples. 14. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Como assim? Os funcionários que trabalham administrativamente ali no Executivo, no Legislativo, no Judiciário. Vamos supor que o Judiciário está lá, aumentou seu salário lá, fez um projeto de lei, foi aprovado e aumentou o salário de todo mundo. O salário dos servidores administrativos ali do Judiciário, do Legislativo, que exerce a mesma função lá no Executivo, então eles não podem ter o salário superior a estes. É isso que nos está dizendo esse inciso. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 15. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal do serviço público, observado o disposto na Constituição Federal. Então, não pode haver a remuneração do servidor público do Estado, ela não pode ser vinculada a nada. O servidor público, imagine aumentar o salário do deputado estadual. Então obrigatoriamente ele vai ter que aumentar o salário do servidor público. De forma alguma. Diminuiu a dívida externa. Não pode vincular, não existe nada vinculado. A remuneração será revista anualmente, na mesma data como nós vimos, e haverá uma lei específica para isso. Então ela não está vinculada a nada. É isso que quer dizer esse inciso que nós acabamos de ler. Continuando, nós lemos o 15, agora vamos para o 16. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem vinculados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. O que quer dizer esse inciso? Imagina você que meu salário seja R$100. Sou servidor público, eu ganho R$100 por mês. Eu já falei que eu sou péssimo em matemática, eu não vou correr o risco de cometer erros aqui. Eu ganho R$100. Aí eu ganhei, durante minha carreira, alguns acréscimos. 110, 120, 130. Aí o que acontece? Eu vou receber um novo acréscimo, vai ser 20% do que eu ganho. 20%. Esse 20% não será sobre os 130, mas sim sobre os 100. Porque é isso que quer dizer esse inciso aqui. Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, ou seja, posteriores, sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. Então eu não será aqueles acréscimos sucessivos que eu recebi, eles não serão contados, eles não serão acumulados para fim de concessão de novo acréscimo, mas aquele acréscimo posterior que eu vou receber vai ser com base no meu salário base, ali, na minha remuneração inicial, naquele 100. 17. O subsídio e vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis
irredutíveis, observado o disposto na Constituição Federal. Pessoal, salário, seja subsídio, aquele salário seco, seja o vencimento que pode ter acréscimos com a remuneração, o que acontece? Ele não pode ser reduzido, ressalvado o que diz a Constituição Federal. E o que a Constituição Federal nos diz? Ela nos diz que os vencimentos e subsídios são irredutíveis, salvo acordo ou convenção coletiva. O salário, então, pode ser reduzido? Pode. Como? Com um acordo coletivo. Vamos supor que uma classe de trabalhadores e servidores públicos ganham 10 mil por mês. Eles trabalham 40 horas semanais. Então, o governo pode, eles entram em acordo e aquele salário cai para 9 mil e reduz a jornada de trabalho para 30 horas. Se for por acordo coletivo, a classe, o sindicato participou, ok. Então não pode ter redução, salvo por acordo coletivo, porque é isso que está disposto na Constituição Federal. E nós daremos continuidade. 18. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos? Então, guarde isso aí então. Primeira coisa, memorizar. É vedada a acumulação. Cargos públicos são inacumuláveis. Essa é a regra. Cargos públicos são inacumuláveis. Só que há exceções. E aqui nós já temos 3 exceções. Nós temos 3 exceções aqui. Quais? 2 cargos de professor. Eu posso ser professor numa escola pública num cargo, ser professor de manhã, ser professor numa outra escola no cargo à tarde, horário compatível, então eu posso acumular. Eu posso de um professor com outro técnico científico, então eu posso ser professor e trabalhar no outro cargo técnico científico, desde que seja compatível, técnico ou científico. Eu posso ser um técnico de informática de manhã, professor à tarde, os 2 públicos, perfeitamente. E o terceiro, as de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Corta para mim. 2 cargos da área de saúde com profissões regulamentadas. Eu posso ser enfermeira e agente de saúde? Agente comunitário de saúde? Não. Porque a carreira do agente de segurança, de agente comunitário de saúde ainda não está regulamentada. Eu posso ser enfermeiro no hospital, enfermeiro em outro? Posso. 2 áreas de saúde. E se eu tiver técnico de informática, técnico de enfermagem em um hospital e enfermagem em outro? Posso, porque são 2 áreas regulamentadas. Então, 2 cargos de professor. Outra coisa, professor técnico ou científico e 2 na área de saúde com profissões regulamentadas. Detalhe, não sei se nós veremos a seguir, não estou lembrado, mas tudo que puder no exercício da função pode ir na aposentadoria. Então eu posso ser aposentado e exercer o cargo de professor. Eu posso ser aposentado e exercer uma função na área da saúde. Então, tudo que pode na aposentadoria pode acumular com outro cargo e o emprego e função. Então, detalhe para a nossa prova. Nós lemos o 18, então vamos continuar. 19. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. Então, resumindo, administração direta e indireta. Tudo que recebe dinheiro público é proibido a acumulação, exceto as 3 exceções que nós acabamos de ler. Então, fora essas 3 exceções, é proibido acumular administração direta ou indireta. 20. A administração fazendária e seus agentes fiscais de rendas, aos quais compete exercer privativamente a fiscalização de tributos estaduais, terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição procedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Qual o setor público, então, que tem prioridade, que vai ter um caráter assim, de prioridade
e preferência sobre os demais órgãos administrativos. A administração fazendária, a Receita Federal do Estado, eles terão então, dentro da sua competência, terão precedência sobre os demais setores, então eles terão algumas prioridades. Essa administração fazendária, e assim como seus agentes, elas vão ter uma preferência de recursos. Os recursos vão ter precedência, então, sobre os mais. Então, eles terão assim um status de prioridade ali para exercer o seu trabalho. Então, porque a sua função ela é essencial ao funcionamento do Estado. Então, qual setor, matéria de prova, qual setor, então, tem precedência sobre os demais setores em se tratando de precedência financeira, de recursos? É a administração fazendária. Então, eles têm precedência, eles têm prioridade nos recursos. A administração fazendária. O 20A diz que a administração tributária, atividade essencial ao funcionamento do Estado, exercido por servidores de carreiras específicas, terá recursos prioritários, como acabei de falar, para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada com as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive com o compartilhamento de cadastros e informações fiscais na forma de lei e convênio. Então, como eu já falei, essa administração tributária, ela recolhe os tributos, ela é essencial para manter o Estado, que os recursos, os tributos, são destinados a outras áreas que fazem a máquina administrativa andar, mover. Então, como eu falei, eles terão recursos específicos, recursos prioritários e vão agir de maneira integrada com todos os poderes. Tranquilo, não se cair na prova, você não terá dificuldade. Não há segredos nesse inciso. Dando continuidade, nós vamos agora ao 21. A criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização ou extinção da sociedade de economia mista, autarquias, fundações e empresas públicas depende de prévia aprovação legislativa. Matéria de prova. Pode haver fusão, cisão na sociedade de economia mista, na autarquia, fundações e empresas públicas? Podem. Depende de quê? Aprovação da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa não vai construir uma lei. A princípio, esse inciso não quer dizer isso. Está dizendo que ela vai aprovar, ela vai votar, sim, perfeito. Vai haver um estudo para ver se vai ver os debates, para ver se é viável a criação, a transformação, a fusão ou a cisão. Ela vai se infundir ou vai se unir a outra. Duas fundações vão se tornar uma, vai haver uma divisão entre elas, vai se tornar duas. Pode acontecer? Pode. Aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 22. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiária das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como uma participação de qualquer delas em empresa privada. Aqui deve ter autorização. Existe lá uma autarquia. Imagina uma autarquia do Estado de São Paulo. Há uma autarquia e ela deve criar uma subsidiária. Ela pode. Precisa o quê? Autorização legislativa. E se houver também uma participação numa empresa privada, também depende de autorização legislativa. Ela quer interferir numa empresa privada, ela quer participar, vai negociar diretamente com a empresa privada. Autorização legislativa. Pessoal, esse vídeo nós encerramos por aqui. Chegamos também próximo aos 20 minutos. E esse já é o nosso terceiro vídeo. Nós já estamos agora aqui chegando na reta final. Mais 1 ou 2 vídeos no máximo, nós encerramos esse estudo. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês estejam sendo úteis, esteja sendo útil esse vídeo. E no próximo nós estaremos juntos então para terminar esse assunto da Constituição do Estado de São Paulo. Muito obrigado, até a próxima, pessoal.